Alguns jogadores me chamaram a atenção, fisicamente já estão num estágio até bom, né? Assim, o Pedro jogou quase que o jogo todo, ou o jogo todo. O Cebolinha também. Então, assim, jogadores com um rendimento bom. Ele tirou mais a galera ali do meio, né? O Pulgar não, Eric, né? O Eric, o Gerson, o Arrascaeta. Me chamou a atenção colocar o Gabigol no lugar do Arrascaeta, né? Ele poderia fazer mudanças diferentes ali para manter um meia, mas o Vitor Hugo sai um pouquinho mais para o jogo, né? Que entrou no lugar do Gerson. Mas aí, assim, você vê ele com um time... aquilo que eu falei, né, nos programas atrás, vai ter muito isso na temporada, principalmente no Campeonato Carioca, ataque contra a defesa. Você vê, o Rossi não fez uma defesa. Então, jogos como esse, e principalmente no Campeonato Carioca, e alguns jogos da temporada, eu não estou falando para começar o jogo, né? Foi até um debate meu e do presidente Mauro Naves. A gente dialogando sobre essa coisa do Gabigol entrar e jogar, mesmo que seja com o Pedro também. Não acho que vai ser o normal, acho difícil começar nessa formação que eles jogaram, sem o meia, né? Mas é bom ele testar, é bom ele tentar, porque durante um jogo, você está precisando quebrar uma linha de marcação, você está precisando furar uma retranca, o gol não sai, ele testar agora. Coloca ali os dois, tá o Bruno Henrique também, tá o Cebolinha também, né? Isso ele fazer essa movimentação, ele primeiro que dá moral para todo mundo, traz todo mundo para perto, todo mundo acreditando no trabalho, todo mundo tá tendo oportunidade, mesmo não começando jogando. Então isso me chamou a atenção, foi bom, foi legal, e assim, um Flamengo sério, né, concentrado no jogo, querendo fazer gol, querendo vencer a partida, dando importância ao campeonato. E o Tite falou isso na coletiva. Ele fala disso, ele fala de alguns outros pontos também. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, ele fala de Dela Cruz, e aí eu fico curiosa para entender como é que ele montaria esse time com 4 meias e 2 atacantes, né? Mas pegando esse recorte de ontem, Elton, fica difícil para o Gabriel se firmar novamente nesse time? Porque se não vai ser ao lado do Pedro, como já foi em outra época, vai ser aonde, né? O Dorival até tentou, conseguiu, rememorou aí o Gabriel dos Santos, jogando de ponta direita, né, jogando muitas vezes ali aberto pelo lado do campo, mas o Tite enxerga de outra forma, tanto que na Copa do Catar ele levou o Pedro e não o Gabriel, porque sabia que era o jogador que para o sistema dele funcionaria melhor. Eu acho que o Gabriel, inclusive, está atrás do Bruno Henrique, porque se o Cebolinha permanece no time, o Bruno Henrique, para entrar nessa equipe, seria no lugar do Cebolinha, o Bruno Henrique seria o segundo atacante e não o Gabriel. Então eu acho que até atrás do Bruno Henrique hoje o Gabriel está. Eu não vejo o Flamengo ainda formado. O presidente falou do Varela, o Pascoal também, do construtor, né? O De La Cruz é o construtor lá na frente. O De La Cruz vai assumir a posição do Luiz Araújo, na minha opinião. Sim. E é o jogador que vai sair da ponta para o meio e abrir o corredor. Por isso que eu não acho que será o construtor. Pode não ser o Varela, inclusive. Pode ser o Wesley, que é um jogador que ataca mais corredor. Pode ser uma contratação. Estão indo para Portugal, de repente voltam com a surpresa. Ao invés de voltar com o lateral esquerdo, voltam com o direito. Mateuzinho tá para sair também. Mas tem que ter um esquerdo também, hein? Que só não, tem um. Pode voltar com os dois. Agora, pode ter surpresa também. O Mateuzinho tá saindo, pode ser uma opção. Ali também, o Tite não é adepto muito, apesar de na Copa do Mundo ele ter feito isso com o Militão, né? Sim. Colocar um zagueiro ali como um lateral direito. Não acho que nesse Flamengo ele precise fazer isso. Mas aí ele pode botar o Léo de lateral esquerdo. Mas aí no sistema de 3 zagueiros. Já fez isso e foi... aí vai jogar com ala, né? Aí o Cebolinha 3 zagueiros e um ala. Aí a torcida não tem boa memória. Agora, Elton, aí Varela lá. Olha o goleiro. O goleiro ajudou. Conta nada pra ninguém, que isso pode virar depois. Sabe como é que é? Isso Leandro, né? Nesse meu acerto, eu devo um pouco ao Leandro. O Leandro ajudou. Deu uma mão legal. O primeiro gol, ele deu uma mão legal. O segundo, esse é o quarto gol, né? O gol do Varela. Sim. Ele também dá uma mão legal. Então, mas é o Flamengo, gente. É o Flamengo. A gente tá falando aqui de caras tão estrelados que a gente tá falando aqui no banco de reservas do Flamengo. Tem o Gabigol
e o Bruno Henrique. E o Davi Luiz. Não, só falando desses dois, porque esses dois são os que se entendem melhor no time do Flamengo. Se você pegar assim, o Gabigol tem o melhor entrosamento com quem? Bruno Henrique. Por quê? Porque jogaram juntos, foram campeões juntos, inclusive da Libertadores da América. O Gabigol foi o protagonista, mas o Bruno Henrique, para mim, foi o melhor jogador da Libertadores. Foi. Entendeu como é que é? Então, esses dois caras, eles se entendem no olhar. E eles estão no banco de... Dá uma olhada na grandeza do Flamengo. Dá uma olhada na expressão do Flamengo. Dá uma olhada no pesadelo que é para os treinadores adversários quando jogarem contra o Flamengo. Eu acho que é uma reformulação que a gente cobra muito no futebol brasileiro de maneira geral, né? Que os times passem por reformulações mais lentas e processuais e sem necessariamente tirar esses jogadores do elenco. O Flamengo está fazendo isso. O Flamengo está entendendo que esses caras campeões de 2019, bicampeões da América, já estão com a fase, com o ciclo fechando ali. E eu acho que quando o Tite fala na coletiva, isso fica bastante claro, assim, Mas porque ele não mede palavra. O Gabigol está completando 5 anos de Flamengo, não é isso? O completou vai completar 5 anos. Ele chegou em 18? É porque 6 anos. Hã? 6 anos. Ele chegou em Sim, 18 tá ou tentando 19? renovar por mais um. Não, ele chegou em 19. 19, 20, 21, 22, 23. Já completou 5, essa é a 5 sexta. anos. 5 anos no Flamengo. Ele, hoje, o Gabigol tem o comando das ações para renovar ou não com o Flamengo. Ele sabe que 19 dos outros têm interesse. Então, hoje, você viu na última entrevista do Braz, ele falou meio que... Não, eu vou acertar esse negócio aí com o Gabigol, entendeu? Sim. Porque ficou meio... Só que hoje ele não tem a moral, ele não tem a moral hoje como um reserva do Flamengo que ele tinha antes. Quando ele tinha 19, quando faz gol. Hoje ele é reserva. Antes de renovar ou não, ele está preocupado com jogar ou não. Vou ouvir o Tite para te ouvir, Mauro. Mas vai jogar de forma diferente. O Tite deixou muito claro. É isso, por isso que eu quero ouvir o Tite, porque aí ele fala sobre isso e falando em entrosamento, ele já está de olho em outro entrosamento. Então vamos ouvir. Deixa eu tirar daí, né? Primeiro, eu fico curiosa para ver a ofensividade desse Flamengo e outra, não vai abrir mão de 2 pontos de velocidade. Não sei se... Não vai abrir, sim. Ele falou que pode ser um que flutua. O meio flutue. O De La Cruz Mas ele fala vai em entrar... 4 articuladores. Não, Aí ele está colocando o De La Cruz no meio e 2 pontas de velocidade. No meio, o De La Cruz é ali que ele falou, vai jogar do lado. Tá claro que o Luiz Araújo vai sair do time que o De La Cruz vai jogar, né, gente? O De La Cruz não veio para ficar escolhendo se entra ou não é. Ele vai jogar. Só tem um lugar para ele entrar, porque o Cebolinha... Está muito bem desse lado. O Pedro não vai sair. É o Luiz Araújo que vai sair. Aí ele fala, tem o Arrascaeta, tem o Gerson, que chega, e tem esse cara que vai flutuar. Ele não precisa necessariamente... Ele vai jogar como jogava o Everton Ribeiro, um pouco mais aberto, mas que fecha e tal. É isso que vai acontecer. E aí não está tendo lugar pro Gabigol, Elton. E ele pode atacar com um lateral por um lado e um ponta por outro. As ultrapassagens podem ser... Por isso que eu acho que a lateral direita está em aberto. E acho também, você falou da reformulação, eu não tenho tanta certeza se a diretoria do Flamengo estava convicta dessa reformulação. Porque o Felipe Luiz aposentou por conta própria. O Everton Ribeiro, existia uma proposta na mesa de renovação por mais um ano. Ou seja, ele ficaria em 2024 se o Everton Ribeiro quisesse ficar por mais um ano. Então, são os caras que já estavam aí há um bom tempo que... Se o Felipe Luiz não aposentasse, talvez permanecesse por mais uma temporada. Já era conversado, a diretoria do Flamengo já sabia do prazo dele. Então, assim, por mais que seja uma decisão do jogador, que, aliás, o Felipe Luiz assumiu o comando do Sub-17 do Flamengo, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho disso também, vai continuar no clube, mas assim, já existia um projeto ali para ele, o Flamengo já sabia que isso ia acontecer. Ela não é uma reformulação abrupta, mas ela é uma reformulação. Mas não porque a diretoria quis fazer isso. Porque foi uma opção do Felipe Luiz aposentar. Ok, a diretoria aceitou, né? Tá, ok, você está encerrando sua carreira, entendemos que fechou o seu ciclo no futebol, mas não foi assim a diretoria dizer, seu contrato é até dezembro, não queremos renovar com você. Isso não aconteceu. Não aconteceu com o Everton Ribeiro. O Gabriel, essa história mal contada, Corinthians e Flamengo. O Flamengo o tempo inteiro quis ter o Gabriel, mesmo ele sendo reserva. Sim. Então, não entendo que a diretoria do Flamengo queira fazer essa reformulação, eu acho que entendendo que há uma mudança de ciclo. Acho que aquele ano que o Rogério é campeão brasileiro, perdendo aqui, se o Inter ganha aquele campeonato,
Aí talvez a diretoria... A quebra seria ali. A quebra seria ali. Foi o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians terminou bem em 2022, era para ter acontecido ano passado. Vai acontecer agora porque foi muito mal. É uma história muito parecida. A diferença é que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Dorival, e isso, obviamente, deu mais fôlego para esse time sobreviver mais um ano. Eu entendo tudo que você está falando. Quero colocar o Zinho também nesse debate pelo seguinte, eu acho que tem várias formas de você reformular, né? E quando você pega um time multicampeão, Zinho, como é esse Flamengo recentemente, você também não pode simplesmente abrir mão de todos os ídolos recentes. O Gabriel já está perdendo espaço, para mim isso é parte de uma reformulação. O Bruno Henrique tem um contrato vigente e longo agora, mas também não é mais uma peça indispensável e única opção como já foi. Eu digo reformulação mais nesse sentido, sabe? De entender que precisam chegar novas peças para que essas antigas possam não ocupar esse posto a médio e longo prazo. Se a gente pensar que do time que encantou o Brasil com Jorge Jesus, em 2019, só tem 2 jogadores titulares hoje. Gerson e Arrascaeta. O Arrascaeta e o Gerson. Então, se a diretoria não planejou isso, se tem jogador que aposentou, tem jogador que teve proposta boa e saiu, mas é uma mudança. Se você pegar o Palmeiras, que ao longo desse tempo disputa a maioria dos títulos com o Flamengo, Palmeiras e Flamengo, o Atlético Mineiro chegou ali, aí agora o São Paulo ganhou um aqui, o Atlético Paranaense ganhou outro ali, o Fluminense ganhou a Libertadores, mas assim, nesses anos todos, 2018 foi, campeão brasileiro foi o Palmeiras, né? Isso. Então assim, nesse tempo todo, você pegar que o Palmeiras, ele mantém uma espinha dorsal, Gustavo Gomes, Everton, Rafael Veiga, Zé Rafael, Rony tá ali, Dudu tá ali, Dudu saiu e voltou, mas foi uma temporada. Então, assim, o Flamengo mudou muito, mudou bastante. Não foi só por movimentação da diretoria, o Elton falou muito bem, alguns jogadores como Diego Ribas, o próprio Felipe Luiz encerraram a carreira, mas assim, não sei se esses jogadores que encerraram a carreira, o Flamengo estava já conversando para uma renovação, não tenho essa informação. Há mudanças também aí, muitas vezes por erro da diretoria, principalmente a saída do Dorival, na minha opinião, que foi ao longo de todo o ano eu falei, é um erro ter tirado o Dorival, mas assim, teve muitas mudanças de treinador que cada um tem um estilo de trabalhar, tem um estilo de montar. Você vê, o Tite é totalmente diferente do Dorival. O Tite acha que o Gabigol não faz a função pelo lado, para fazer tem que fazer por dentro, atrás do Pedro. O Dorival jogou com os 2 na frente, fazendo um meio campo no losango. Sim. E deu certo. Mas o Tite já falou que não vê isso acontecendo de novo. 4-0, contra o Bom Sucesso em 2012 também 4-0, contra o Boa Vista em 2017 4-1. A gente vai discutir depois a questão, de Campeonato Carioca, como o Tite falou, enfim. Tem que discutir isso aí. Então. Mais que o jogo também. Mas vamos olhar para esse time do Flamengo, ver já essa cara de trabalho do Tite. Muito se falou também da questão física, de uma melhora de temporada para outra nesse Flamengo, enfim. Vamos primeiro analisar este Flamengo de Tite. Acho que ao longo do ano, a diretoria do Flamengo vai ter a noção de como eles foram, como foi importante eles terem conseguido convencer o Tite a assumir em outubro, porque de fato o Tite não queria, né? O Tite queria que esse jogo fosse o primeiro jogo dele à frente do Flamengo, né? Ele não queria trabalhar antes do fim do ano, e ele foi convencido, depois de muita conversa pelo Braz, pelo Bruno Spindel, a começar a trabalhar em outubro, não por causa de 23, é claro que ainda quase conseguiu salvar de alguma forma, mas pensando em 24, e pela maneira que o Tite trabalha, como ele é um cara de construção em sequência do time, dá para ver a vantagem. O Flamengo começou a temporada 24 em 23, e para um time como o Flamengo, com o elenco que tem, com a comissão técnica que tem, você ganhar tempo de trabalho faz muita diferença. Então acho que o Flamengo vai dar um salto em relação aos demais nesse primeiro momento, pela sua qualidade e pelo andamento já natural do trabalho. Então foi uma
uma vitória de um ritmo de jogo mais forte do que o primeiro jogo de temporada dizia. É claro que o Audax do Rio de Janeiro, jogando ainda mais em Manaus, tudo isso tem que ser levado em consideração sempre, é evidente que sim. Mas olhando para os movimentos, para a dinâmica do Flamengo e levando em consideração que era o primeiro jogo da temporada, foi muito bom de se ver. O Flamengo fez o que tinha que fazer, que era atropelar o Audax e conseguiu atropelar com muita autoridade. Discordo, antes de a gente falar sobre Paulistão versus Cariocão, discordo do Tite quando ele vai falar sobre Pedro e Gabi. E primeiro ele fala, colocar Pedro ou Gabi pelo lado não dá, não gosto, beleza. Agora, quando ele fala, mas jogar num tripé de meio campo com Arrascaeta e 2 na frente, num 4-4-2 losango, não dá porque eu não tenho jogadores para isso, aí eu já discordo. Porque a gente viu há pouco tempo o Flamengo ganhar a Libertadores, assim. Embora o Gerson não estivesse, o De La Cruz não estivesse, é claro que dá para ele montar Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Gabigol. Se ele quisesse característica para fazer isso, ele tem. A questão é que ele não quer. Ele entende que não é o melhor modelo, que não é a melhor forma de utilizar os jogadores, e aí beleza. Agora, dizer que não tem jogadores para esse modelo, aí eu discordo. O que está muito claro é que, e a gente vai falar mais sobre isso hoje, daqui a pouco, é que hoje Gabigol e Bruno Henrique são reservas do Flamengo. Eles não estão disputando a vaga. Hoje, eles são reservas do Flamengo. E acho isso impactante de a gente realizar, assim. A gente já chega lá também. Esse losango era a história do Dorival, né? Era o esquema do Dorival. Sim. Mas eu também acho que gera desequilíbrio. Eu acho que esse time ganhou títulos importantes, mas esse time tinha fragilidades. Porque quando você tem um losango, você vai ter que pegar, para defender, por exemplo, você vai ter que defender com 2 linhas de 4 e o Arrascaeta vai ter que fechar por um lado. O Arrascaeta já não é um jogador de potência de fechar tanto lado assim. Se você defender com 4-3, você tem uma linha de 3 para balançar para os 2 lados, é mais campo para pegar. Sim. Eu, particularmente, acho que é um sistema que você pode usar dentro de alguns jogos. Não tem problema, você usa os laterais para abrir o campo, normal, isso você consegue. Mas assim, eu acho que para os jogos grandes mesmo, no jogo de ontem cabia, tranquilo. Mas os jogos grandes mesmo eu acho que desequilibra. Mas até falando da atuação do Flamengo, para mim o que mais chamou atenção é como o Flamengo encarou esse jogo. O Flamengo encarou esse jogo como um jogo importante da temporada. E a gente olha para esse Flamengo de 2023, em vários jogos do time que ali, a gente ganha a hora que a gente quer. Questão de postura mesmo. Questão de postura. Questão de comprometimento com a parada. E eu não acredito, eu acredito que o Carioca pro Flamengo e pro flamenguista gente, todo respeito, o Flamengo mira coisas. Você não conta. É só a vaidade de devolver pro Fluminense a goleada da última final. É só isso. Ninguém faz o Pix que faz pelo De La Cruz pra pensar no Carioca. Sim. Mas, se você olhar pro Carioca, isso a gente tá falando nós, torcedores, planejamento e tal, beleza. Agora, eu não acredito em preparação se você não dá o máximo desde o começo. Eu não acho que você atinge uma intensidade alta a hora que você quer. É uma construção. E é o que o Zupac falou. É uma comissão que já tinha sentido esse grupo, já sabia como utilizar esse, como utilizar aquele. Então, eu acho que acima de tudo, acima da boa atuação, que o 4 saiu barato, era para ser mais. O Flamengo produziu para fazer mais gols. Eu acho que foi a questão da postura. A questão como o grupo encarou esse jogo, de ser um primeiro jogo de temporada. O Audax é fraco, concordo, mas tem muito time que empaca contra times menores e tem dificuldade, porque esses times estão treinando há mais tempo. Então é isso, é um ano normal para o Flamengo. Eu acho que a gente fala de muitos erros da direção no ano passado, de várias coisas, mas o fato do Flamengo ter tido aquele achatamento no começo do ano muito atípico, por causa de Mundial e competições, aquilo pegou muito o planejamento do ano. E o Flamengo fisicamente em 2023 não aconteceu. O time oscilou muito, o time tinha partes do jogo que eram intensas, partes que não eram e tal, e isso a gente viu ontem. Para um primeiro jogo de temporada, acho que a questão de postura, acho que pro torcedor mesmo ver, os caras estão pegando, tá chegando e tal. Eu acho que é por aí o caminho. A gente já fala dessa história aí do Paulistão, Cariocão, essa polêmica. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Informação aqui, primeira mão, né? Primeira mão entre aspas, porque alguns jornalistas já trouxeram antes, principalmente o Júlio Miguel Neto, que tem as fontes dele direto lá com a Roma, com os empresários que cuidam do jogador. E trouxe em primeira mão que o Flamengo acertou com o Matias Zina, né? O Flamengo ainda não anunciou oficialmente porque estão resolvendo só aquela questão de burocracia mesmo de contrato. Mas tá salário, luvas,
tempo de contrato e quanto o Flamengo vai pagar o Roma já tá tudo acertado, tá bom? A princípio vai ser 9 milhões de euros. Parece meio loucura, né? Já que o Flamengo disse que só oferecia no máximo estourando 7 milhões de euros. Mas esses 9 milhões de euros só chega com a questão de bonificação, tá bom? Algumas metas que vai cumprindo durante o período de contrato com o Flamengo. E isso pode chegar até 9 milhões de euros para poder bater essa meta, tá certo? Já tá tudo acertado, falta só o Flamengo anunciar. Como eu já falei, né? Tá vendo só essas questões aí de burocracia mesmo em relação ao contrato. Mas eu creio que hoje, não sei se vai esperando o time voltar do Brasil, eu creio que não. Já que o Flamengo vai fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos, né? Sábado, domingo já tem jogo, de 6h30 da tarde, 6h10 da tarde, contra o Philadelphia, né? União Philadelphia. E já no dia 27 já tem outro jogo contra o Orlando. Eu creio que se anunciar essa semana ainda, né? Hoje já é sexta. Se anunciar essa semana ainda, eu creio que ele já se integra ao elenco lá para fazer a pré-temporada. Lembrando que a única pendência que estão faltando para poder ele ser jogador do Flamengo é a Roma e o Flamengo resolver a questão com o Sassuolo, se eu não me engano, a Sassuolo da Espanha. Eu não estou enganado, eu vou até conferir aqui, mas é isso, para que pertence que é os donos do jogador, né? Possui uma parte em relação ao jogador, a parte econômica em relação ao jogador. Porque tem que dar para o time lá para poder liberar o jogador, né? Que seria, no caso, que revelou o jogador, alguma coisa assim. Não peguei essa parte direito, mas é mais ou menos isso, tá bom? Só essa pendência que tá faltando para poder sacramentar o negócio. Essa que chama de participação, né? De contrato de participação do jogador para poder liberar o jogador, tá bom? Mas tá tudo encaminhado já, eu creio que vai dar tudo certo. E hoje ou para amanhã, acho que o Flamengo já tá anunciando, tá bom? Mais um reforço aí, um reforço de peso, né? Matias aí na seleção uruguaia, lateral esquerda da seleção uruguaia. E o time agora vai ficar com 3 jogadores muito bons, né? 4 jogadores no caso, né? Lateral direito da seleção do Uruguai, lateral esquerda agora da seleção do Uruguai, né? Com Matiasina. E meio de campo, Dela Cruz e Arrascaeta. Vai ficar um timaço. Já é um timaço e agora com essa vinda do lateral esquerdo, agora o Flamengo tem que procurar só mais um lateral direito à altura. Embora o Tite conseguiu aí ajustar o Varela, mas precisamos do reforço à altura. O Wesley é muito bom jogador, só que na parte defensiva deixa muito a desejar. A gente viu ontem no jogo, o time foi espetacular, né, dentro de campo, tanto defensivamente como ofensivamente, meio campo, todos os movimentos se mexendo, mas quando entrou o Wesley já no segundo tempo, uma bobeirazinha, o time quase leva um gol, que o cara lá perdeu sozinho, né, do time do Audax. Mas coloca os comentários certos para vocês. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Valeu.